Fala aí, rapaziada! Fim de papo no Repá. Pois é, o Paysandu precisou só de 45 minutos para vencer o todo-poderoso Leão Azul da Série A do Campeonato Brasileiro. Fim de papo 2-1, está em aberta a decisão, sabemos disso, mas hoje o que vimos no Mangueirão foi um Remo horroroso e um Paysandu, ó, lá em cima. Até quando deu, né? Porque quando precisou mexer, e aí tem um banco formado por jogadores da categoria de base, o nível vai cair, é natural. E o Remo no segundo tempo acabou ficando realmente com a bola, o Paysandu desceu a linha e mais. Se o Paysandu consegue os dois passes que errou, que deixaria o Ítalo de cara para o gol, saía com 3-4 hoje e os jogadores do clube do Remo sem saber para onde ir. Boa noite, gente. Vamos lá falar um pouquinho desse clássico Repá, deixar esse comentário para vocês aqui no nosso YouTube. E te peço para dar like e segue o nosso canal para dar uma fortalecida também. Gente, mais uma vez um Remo horroroso. O técnico inventou tudo de novo, o Osório. Estou aqui falando com vocês no exato momento em que a coletiva de imprensa era para ser primeiro do Remo, que é o mandante, depois do Paysandu, mas a diretoria do clube do Remo chamou o Osório, deu uma segurada, e o Paysandu está fazendo a coletiva agora, o Júnior Rocha está falando. Feliz da vida, claro, com a vitória do seu time, sabedor que não acabou hoje. Osório, não tenho dúvida alguma que vai ser demitido pelo clube do Remo, porque seria muita falta de vergonha na cara ou desconhecimento da diretoria do clube do Remo se mantém o Osório como treinador. Então, para mim, antes da coletiva, antes do anúncio por parte da direção do clube do Remo, conheço um pouquinho de futebol, conheço um pouquinho de Remo, e eu acho que a diretoria ela é também muito culpada do Remo não ter vencido ainda na Série A esse ano, do Remo sequer merecer estar na final do Campeonato Paraense, devia ter saído lá contra o Águia, que não estava passando essas vergonhas como passou hoje. Os jogadores do clube do Remo, dá um recado para vocês, muito claro, que é o seguinte: não adianta, cara, vocês só quererem correr no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paraense é só mais um joguinho e tudo mais. Vocês precisam respeitar a tradição do Repá. Nem só a tradição do Repá, respeitar vocês como profissionais e respeitar o torcedor, que hoje foi cobrado R$ 100, mais 50 do estacionamento e mais R$ 16 uma latinha de cerveja ou 14 de refrigerante para assistir o que vocês não fizeram hoje dentro de campo. Quer dizer, vocês chutaram uma bola a gol aos 2 minutos do segundo tempo, ou seja, tivemos o primeiro tempo mais o acréscimo e só depois vocês conseguiram chutar uma bola ao gol. Então isso mostra que o que o Patrick de Paula corre no jogo de Série A, o que o Vitor Bueno joga no jogo de Série A, dentre outros jogadores, no jogo de Campeonato Paraense, vocês não são nem arremedo de jogadores profissionais. E isso, acredito também, muito motivado pela loucura, ou loucuras, que para mim já é ex-técnico do Clube do Remo, Osório. Porque vai ser inadmissível que a diretoria do Clube do Remo, e aí eu vou me endereçar ao Tonhão, né, porque ele que assina por tudo que é feito no Remo, que o Tonhão ainda tenha saco para aturar um treinador que vive de invenção. A torcida do Remo foi avisada, a diretoria também. O Remo está sofrendo o que sofreu o torcedor do São Paulo, o que sofreu o torcedor do Atlético Paranaense, e agora está sofrendo o torcedor do Clube do Remo. Para você ter ideia, cara, do que ele fez hoje, ele conseguiu ter um lateral esquerdo no banco, não colocá-lo e botar 2 laterais direitos para jogar. Sendo que ele começa o segundo tempo com um zagueiro só, porque ele tirou o outro. Ele começa o segundo tempo só com um zagueiro e 2 laterais, entendendo que ele tinha então 3 zagueiros, sendo que 2 laterais sem nenhuma característica de zagueiro, de fechar para o meio, até porque os jogadores que ele tinha nas extremidades não estavam voltando com os laterais. No primeiro tempo, para se ter uma ideia, com o Léo Andrade nessa invenção de zagueiro pelo lado esquerdo e tendo que marcar fora da área ali, sempre o lado esquerdo um jogador velocista, e não é a dele, ele é zagueiro. Todas as bolas que o Paysandu foi por lá, e sempre ia por lá, porque é o paneiro do Remo, todo mundo no Brasil que estuda o Remo vê isso, tanto na Série A, por que não vai ser no Campeonato Paraense? O lateral direito Edilson do Paysandu, se tivesse mais qualidade, o Paysandu tinha feito 4, 5 gols. O Paysandu se comportou exatamente contra o Remo como fez o Internacional de Porto Alegre. O Inter abriu o placar aos 4, o Paysandu abriu o placar aos 6.
Paysandu agredia pelo lado esquerdo do Remo, o Internacional também teve avenida pelo lado esquerdo do Remo. Sendo que o Internacional não teve competência de fazer gol, o Remo teve, foi lá, fez 2, só não fez 3, porque a primeira bola do jogo aos 2 minutos, o Marcinho, um gigante no meio de campo do Paysandu, ele foi de cara com o Rangel e a bola bateu ali na perna do Rangel e acabou saindo, e o zagueiro acabou tirando a bola, jogando para a linha de escanteio. Então o Paysandu dominou o primeiro tempo do Remo com uma naturalidade, com uma tranquilidade, principalmente porque os jogadores do clube do Remo simplesmente foram bater uma pelada. E os jogadores do Paysandu foram ganhar um título, foram respeitar uma torcida e uma camisa. Isso foi muito claro. Isso foi muito claro, não dá para se negar, precisa se reconhecer exatamente isso. Na volta para o segundo tempo, o irresponsável do ex-técnico do clube do Remo, repito, eu estou nesse exato momento vendo o Júnior Rocha, são 20 horas e 6 minutos, o Júnior Rocha continua falando. Tem vários dirigentes do Remo, gente que ajuda lá ligando aqui no telefone, acabou de tocar, não sei se apareceu para vocês ou soou a campainha do telefone. Deve ser para me dizer que o Osório saiu. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo. Agora, olha o prejuízo do Remo. Vai pagar multa para esse treinador. Ele demorou 2 meses, indo para o terceiro mês, para entender que esse cara não é treinador de futebol. Ah, ele já treinou a seleção do México, azar da seleção do México. A seleção do México ganhou o quê? Fez quantas finais de Copa do Mundo? Ganhou o quê a seleção do México? Então, cara, a invencionice do Braz, aí, Braz, tá na tua conta esse técnico, tá na tua conta. Você que tanto enganou a imprensa, que ninguém conseguiu descobrir quem seria o treinador, e o que é pior, o Remo sequer tem um treinador na manga de Série A do Campeonato Brasileiro para trazer. Vai trazer um de Série B ou um de fora, com a mesma cultura errônea, sem conhecer o nosso futebol, a nossa realidade aqui, tá? E, com certeza, só tem treinador brasileiro. E vai buscar na Série B ou alguém que está desempregado. Olha, Guto Ferreira é um. O técnico que saiu do Remo no passado é outro, que está no Goiás. Tá? Não sei se ele viria, ele é tarado por Série A, talvez até viria. São esses 2 técnicos que o Remo tem na cabeça, nem na manga, na cabeça. Já sei que ligaram para o Léo Condé já disse que não quer, prefere ficar desempregado do que treinar o Remo do Marlon zagueiro, que hoje fez uma partida também absurda. O Remo não conseguir sair jogando contra o Paysandu, que tem um time de qualidade de Série C do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha, assim, do tamanho, não sei. Eu não sei definir o tamanho. No lado do Paysandu, você tinha um Pedro Henrique que é da base do Paysandu, engolindo o meio de campo do Remo, marcando todo mundo. No segundo tempo, já cansado, deu uns 2 contra-ataques. Mas sabe o que o Atlético não conseguiu? Essa fala, inclusive, é do Rodolfo Souza. O que o Mirassol não conseguiu, o que o Inter não conseguiu, parar o meio de campo do clube do Remo, que chegou bem ao ataque. Hoje, sozinho, o Pedro Henrique, garoto da base do Paysandu, conseguiu. Parou. Mas sabe o que contribuiu, além do talento do Pedro Henrique? Contribuiu a má vontade desses jogadores do Clube do Remo. Vocês tomaram um passeio, cara. Vocês tomaram um passeio. Para ter uma ideia, o camisa 10, para mim, foi o craque do jogo, da equipe do Paysandu, capitão do time também, deitou e rolou na marcação, jogando com a bola, lançando, cruzando, chutando, fez gol, chegou para finalizar, sabe? E cadê o meio de campo do Clube do Remo? O Patrick de Paula joga só isso mesmo, não era jogo de Série A, então não precisava jogar tanta bola. Vitor Bueno, a bola estava batendo em você. Você não ganhou praticamente um duelo contra um garoto das categorias de base do Paysandu. Isso é uma vergonha para você, uma vergonha. E lá na frente, cara, assim, o Manga nunca foi um artilheiro que a gente possa esperar. Fez 2 gols na Série A até aqui. Olha, o João Carlos não comanda mais equipe profissional de futebol. Acabou de sair uma nota aqui, tá? O Clube do Remo agradece os serviços. Pois é, esperou perder para o Paysandu. Seu grande rival, seu histórico rival, para passar por isso. Mas olha só, o Campeonato Parense adianta alguma coisa? Não vai. O Campeonato do Remo é a Série A. Mas a tradição tem que ser respeitada. O clássico tem que ser respeitado. E o Osório nenhum momento respeitou. Hoje, eu até falo que ele podia ir com a cavalaria completa, ele conseguiu colocar o Pico sem ter a mínima condição de correr.
O cara totalmente gripado, o cara totalmente arrebentado, ele botou o cara no jogo mesmo assim. Então, não adianta mais criticar o Osório. Agora que ele caiu, tá aí, ele caiu, mas vale chamar a atenção dos jogadores do Osório, ou melhor, do Clube do Remo, né? Vocês não podem jogar e querer correr só para a câmera do Grupo Globo, do Premier ou da Globo Aberta, se bem que ainda não passou um jogo da Globo Aberto, né? Não sei se passou o do Inter, lá, mas só lá para o Rio Grande do Sul. Mas uma vergonha, vocês não podem se eu querer correr na Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem um campeonato para jogar. Tem um Paysandu para vocês vencerem. Que caso isso não aconteça, vocês vão ser cobrados a um nível que talvez vocês realmente não entendam. Está passando nos melhores momentos aqui na Liberal, mas o gol que o Manga perdeu no último minuto, aos 45 minutos, depois o juiz deu só mais 6, que eu também achei um absurdo ele dar só mais 6 minutos. E outra coisa, para mostrar que vocês, jogadores do Clube do Remo, estão tão não afim de jogar Campeonato Paraense, vocês deviam até ser honestos e afirmar isso, que o Paysandu ganhando de 2-0, saía falta, o Paysandu fazia cera que é natural, ninguém do Remo reclamava. Os zagueiros ficavam tocando bola com o goleiro. Os zagueiros do Remo ficavam tocando bola com o Marcelo Rangel, que também hoje, péssimo dia, hein, Marcelo? Você foi contaminado por essa má vontade do time, né? Com a bola no pé. E tu não é pago para jogar com a bola no pé, mas o futebol de hoje e a saída de jogo do mestre Osório, que manda bater escanteio mesmo, curto, mesmo outro time marcando com 3 o escanteio, para não ser batido curto, pedindo para cruzar na área dele o Paysandu, mas nem essa confiança o ex-técnico do Clube do Remo teve para fazer isso. Agora, dizendo mais, então, o Remo não reclamava que estava demorando, não reclamava por tempo, jogava para trás, em vez de pelo menos chuta a bola para frente, está perdendo o clássico e tudo mais. O Remo acabou sendo premiado com um gol de pênalti horroroso batido pelo técnico já, pelo atacante, que o João Pedro. Eu já estava assistindo o primeiro tempo, lá, né? Nem assisti todo o primeiro tempo, eu voltei para casa para assistir o jogo. Acabei nem vendo o segundo gol, vi no replay. O executivo do Clube do Remo vai falar agora a respeito da demissão do Osório. Eu estou acompanhando aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Remo achou o gol de pênalti. O Remo achou o gol de pênalti, ficou menos feio, né? E repito, se o Paysandu tivesse acertado 2 passes no segundo tempo, que deixaria o Ítalo de cara, os bicolores vão lembrar do que eu estou dizendo, era 4-0. Era 4-0 fora o baile. Era 4-0 fora o baile. Mas o cara errou o último passe, quase o Paysandu sai punido se o Manga faz o segundo gol e empata o jogo. Uma vergonha, algo assim de dar nojo, sinceramente. Não o resultado, cara, porque o resultado é normal, 2-1 no clássico, ele é bem normal. Mas de dar nojo, a falta de vontade, a falta de responsabilidade do ex-treinador, sei lá, de achar que vai ganhar o jogo a qualquer momento, ou que o adversário do outro lado só tem pateta e que não vão correr por um prato de comida. Está aberta a decisão? Está aberta a decisão. Agora, vai fazer o que o Remo corre dobrado no outro domingo, se os caras tiverem a fim de jogar também, dobrado para tentar ganhar o estadual e na quarta-feira jogar contra o Fluminense. Vocês podem não estar entendendo nada, vocês jogadores importados do Clube do Remo, mas olha, Remo e Paysandu. Mas Abner, peraí, bora criticar algumas peças aí. Olha, talvez dentro de campo hoje, quem tivesse muito afim era o Pikachu, para mostrar que joga bem com a camisa do Remo contra o Paysandu, uma água. Hoje, o Zé Ricardo na formação, mas assim, cara, eu vou ficar só na vontade, tá? Na falta de vontade de vocês jogadores. Porque eu não, tenho certeza que também precisamos levar em consideração a autodestruição que o Osório, olha, já acabou. O executivo só foi lá e disse que o cara foi demitido e levantou. Claro, ele vai explicar o quê, pô? Inexplicável. Eu acho que jogadores de qualidade acabam comprometendo o seu rendimento a partir do momento que o time não joga. E hoje não jogou por 2 motivos, tá? A confusão mental do ex-treinador e também falta de tesão. Porque é o seguinte, tu podes até entrar como entrou contra o Inter, mal arrumado, principalmente para se defender, né? Na hora de se defender. Mas, pelo menos com a vontade, tu duplica. E nem isso os jogadores do Clube do Remo tiveram hoje.
Nem isso os jogadores do Clube do Remo conseguiram ter. Agora vão passar uma semana pegando escroteada. O Remo vai atrás de um treinador. Repito, não tem treinador de Série A para o Clube do Remo trazer. Esquece, não tem. O Léo Condé foi chamado há pouco, antes dessa gravação aqui, foi me dito. Ele não quer treinar o Clube do Remo. Não tem, não tem. Vão atrás do Guto, vão atrás do ex-técnico, até atrás de quem já passou por aqui, não é de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas olha, eu não desmereço, não. Pode trazer. O Júnior Rocha, se quisesse atravessar a Curuzu para o Baenão, servia. Porque mostrou hoje que é estudioso, organizado, não inventa. O que ele fez? Pô, vou pegar o Remo, que vai vir sem vontade contra mim, porque os caras só querem correr para a Globo, e segundo, não querem correr para a TV Cultura, e segundo, eu vou aqui pelo ladinho direito meu, esquerdo deles, por lá que eu vou construir minha vitória. Construiu. 45 minutos ele fez 2, pecado não ter feito 3, 4, e aí esse é o futebol. O Remo também, no finalzinho, o time se vestiu de macho, foi lá, e não precisou fazer muito, botou a bola no chão, o Paysandu ficou fragilizado, porque o time também cansa e precisou trocar, e quando troca, o Paysandu não tem no banco jogador graúdo como tem no time titular, de repente, que também não são jogadores de Série A do Campeonato Brasileiro, que ganha 2 dígitos. Essa folha do Remo que entrou em campo aí, acredito que pague umas 5 folhas, 5 times do Paysandu desse. Mas não é sobre grana, cara. Ou até é, né? Porque se paga alto para quem tem qualidade. Agora, o João Pedro tem essa qualidade para si, sem sacanagem. Aqui pra gente. Desculpa, João. Você é gente boa pra caramba, teu pai, gente boa. Mas João Pedro tem bola para ser o 9 do Remo numa Série A do Campeonato Brasileiro? Sem sacanagem. Fala para mim. O Remo tem 2 zagueiros para serem de Série A do Campeonato Brasileiro? Sério, que te dá a segurança de que vai rolar? O Remo hoje só tem um lateral esquerdo, que o técnico que saiu não acreditava. Olha o Rangel passando bola errada ali na pé do Marcinho. Olha, essa foi uma jogada. Se o cara toca a bola para o centroavante, que ficaria sozinho, segue me ligando aqui a diretoria do Remo. Então, se ele toca a bola pro cara sozinho, o cara ia entrar com bola e tudo, mano. Ali era 3-0 com quanto tempo? Não tá aqui o marcador. Péssimo, terrível pro Clube do Remo esse jogo de hoje, mas vamos pensar positivamente. Se é que dá para pensar positivamente, né? Essa derrota por 2-1 foi uma derrota magra, como se fosse de 1-0, certo? Dá para virar, dá. Mas a grande benfeitoria dessa derrota, sem dúvida alguma, foi o Osório cair. Ele foi avisado, o Osório foi avisado. Os dirigentes do Remo estão trabalhando há uma semana dizendo para ele: olha, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, leva todo mundo, tem que ganhar. Né? E parece que ele não entendeu, acho que ele entendeu perder, porque eu acho que a língua portuguesa ela não entrou na cabeça do técnico. Olha o gol que o Manga perde, não existe isso, cara. O Manga sozinho com gol, mano. Era só bater do lado, era gol. Mas, enfim, só perde quem tá lá. E infelizmente tem uns jogadores no Remo que, enquanto não mandarem embora, não é o caso do Manga, eles só vão não perder se eles já tiverem ido embora. E outra situação, o treinador que chegar vai pegar 40 jogadores no plantel. Sabe qual é o risco que corre? Um leão de treino de um jogador ruim desse, impressionar o treinador e dizer: não, tu é doido, o Marrone é craque, que já tá indo embora, né? Não, o Melo é fantástico. Não, porra, tu é doido, cara. O Léo Andrade é craque de bola. Pode acontecer. Vocês sabem como que funciona o futebol? O torcedor não é burro, né, cara? Torcedor não é burro. Torcedor sabe das coisas que acontecem no futebol. O dirigente, às vezes, se faz de burro, né? Só pode, porque é muita incompetência, é muita idiotice, né? Você permanecer com o treinador sabendo, você sabia que não ia dar certo, você sabia que não ia dar certo, mas tem uma fala que faltou eu colocar para vocês aqui, que é a seguinte: eu recebi vários haters aí, não vou chamar nem de haters, são o povo daquela bolinha, falando o seguinte: parabeniza mais o Osório, caralho, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa, eu parabenizei por o jogo que o Remo fez ofensivamente, mas na mesma coletiva eu critiquei o lado esquerdo do Remo, que é a avenida. Perguntei para ele qual o motivo de se fazer isso. Ele explicou dizendo que ele joga igual as seleções do mundo que ganharam em 98, 99, 93, entendeu? Foi essa a resposta dele. Mas as pessoas preferem ficar, né, da forma. Já há nesse país uma dificuldade de interpretação.
de leitura e de assistir um vídeo. Então, não sou eu aqui que vou querer abrir a cabeça de ninguém. Se a diretoria do Remo não conseguiu abrir a cabeça do Osório e desses jogadores para dar importância, né, para dar a importância que o Repá merece, que uma decisão de campeonato estadual merece, se você chegou na final, você vai ter que ganhar, porque você joga no time grande. Sobre o Paysandu, parabéns total, agora sim, vai leve. O Paysandu, agora para o Paysandu, depois dele empatar aquele jogo, ganhar o de hoje, para o Paysandu agora, é o seguinte, joga para o outro lado, que vier é lucro. Para o Paysandu, não estou desrespeitando, não estou dizendo que como grande o Paysandu não queira ser campeão, mas para o Paysandu agora, o que vier é lucro. Ele deu uma porrada e empatou um jogo contra um time com a folha 6 vezes a 7 vezes melhor do que a dele. Acabou. Ah, mas a tradição do Repá não tem nada disso. Ei, primeiro joga, depois a gente vai olhar para a tradição do Repá. E vocês não jogaram porcaria nenhuma. O Paysandu, sim, jogou de forma como se joga Repá, suando, vibrando. Quando tivesse que sofrer, ia sofrer. Quando tivesse que chegar à frente, ia chegar à frente. Jogou de cabeça erguida, com altivez, com dignidade, entendeu? Não tem torcida que não aceite uma derrota, um empate, mas você jogando com dignidade. Por exemplo, o empate contra o Inter, que o Remo podia ter vencido. O torcedor saiu chateado pelas invenções do Osório, que tiraram o direito do Remo de conseguir uma vitória. Não do que os jogadores entregaram em campo, só que o Remo hoje conseguiu ter invenção do Osório e o Remo não entregar nada, mas nada mesmo, nada mesmo. Não esquece. O Remo só foi jogar bola quando o Paysandu cansou e a molecada da base entrou, que aí deu uma caída na qualidade do time. Mas, repito, o Paysandu perdeu 2 chances de matar o jogo 4-0 quando o cara errou o último passe. Vamos buscar os melhores momentos. Se passarem esses 2 lances, vocês vão ver. 2 vezes o atacante do Paysandu está sozinho para receber a bola. Ou o cara prefere dar o chute ou ele prefere um passe diferente. O que não aconteceu no primeiro tempo. Os passes que encontraram os jogadores que fizeram os gols foram passes exatos para quem estava no lugar certo, na hora certa, porque você é um time organizado. Pode não ser o melhor time do mundo, da história do Paysandu, mas teve organização, disciplina, vontade e qualidade para ganhar, não para matar a final. Faltou qualidade para matar a final quando trocou no segundo tempo e quando não deu esses 2 passes que eu disse aí para poder matar o jogo. É isso, foi a minha opinião. Se gostou do vídeo, dá o like, segue aqui o canal, comenta, pega aí e joga para os grupos, para a galera saber o que a gente pensou a respeito deste Repá que deu papão. Deu papão. Agora eu que sofra no WhatsApp, no privado do Instagram, só não estão me chamando de santo. O povo confunde, gente. Quem deu 3-1 para o Remo com a cavalaria foi o Pai Abner. Agora o Pai Abner vai voltar forte, porque agora ele vai poder realmente ver o resultado dos jogos e não ser prejudicado pelo ex-técnico do Clube do Remo que foi embora. Osório, sem nenhuma saudade, olha, não vai deixar saudade nenhuma. Nenhuma. Os 2 técnicos importados que o Brás contratou com a autorização do presidente e da cúpula remista foram uma água, tá? O Bozinho foi aquele gordinho igual eu no ano passado que subiu o Remo para a Série A. Mas, para alguns, ele não tinha pedigree para a Série A. E uma multa a mais o tirou de iniciar o trabalho no Clube do Remo. É isso. Olha, o dinheiro, ele não pega desaforo. E a bola, como diz o mestre Munici, ela pune, senhoras e senhores. Sabiam disso?